Pessoal, antes da gente falar com detalhe aí sobre cada um dos sistemas, da visão, do olfato, da gustação, eu vou falar um pouquinho para vocês uma introdução bem rapidinha aqui sobre a fisiologia sensorial. Então vamos começar com essa introdução e daí depois eu vou mandar mais esses vídeos para vocês da visão, olfato, gustação essa semana. E daí na semana que vem, depois que eu der o sistema nervoso periférico, eu vou mandar para vocês o sistema somático, né, que é a sensação de dor, prurido, também num videozinho rápido igual a esse. Então vamos começar relembrando, quais são os nossos sentidos sensoriais. Nós temos os sentidos especiais, que são visão, audição, gustação, olfato e equilíbrio, e os sentidos somáticos, que são tato, temperatura, dor, coceira, prurido e a propriocepção. A própria propriocepção é a consciência do movimento. Quando nós sabemos aonde nosso corpo está e temos consciência do espaço. Então, nós precisamos também de receptores para esse sentido. E eles são bem importantes. São receptores que estão presentes nos músculos, nas articulações também. Quando nós falamos de sentidos especiais, é porque eles têm receptores mais especializados, por isso são sentidos especiais. Os receptores sensoriais, eles são divididos em três classes. A primeira classe é de terminações nervosas livres. Nós consideramos receptores sensoriais simples. A segunda classe é um receptor sensorial complexo. E a terceira classe são receptores não neurais. Então, eu vou começar falando para vocês sobre o mais simples. O mais simples, ele tem terminações nervosas livres, que são como ramificações dendríticas. E essas ramificações, elas funcionam como receptores. Exemplo de utilização desse receptor nós temos na dor e no prurido. Então, esse é um tipo de receptor para dor e prurido. Nós temos aqui no desenho um axônio não mielinizado, mas nós também possuímos receptores simples com axônio mielinizado, tá? Aqui é um desenho demonstrativo, mas existe dos dois tipos. A outra terminação nervosa, ela é um pouco mais complexa, né? Como eu acabei de falar para vocês. O que tem nessa terminação nervosa? Nós temos aí uma cápsula envolvida, né, com tecido conectivo. Esse tecido conectivo é nessa cápsula que nós vamos receber o estímulo. Um exemplo desse tipo de receptor é o sentido do tato. É por esse tipo de receptor que nós sentimos, né, o tato. Então, ele é bem comum, como, por exemplo, o corpúsculo de Pacini. Já falei para vocês sobre eles durante a nossa aula e quando a gente for falar de tato, eu vou dar um pouquinho mais de ênfase em cada tipo de receptor que está envolvido nesse sentido. E por último, nós temos aqui o receptor não neural. Esse receptor, ele vai ser composto por células especializadas. Essas células, elas recebem o estímulo e então elas liberam neurotransmissores que vão fazer sinapse com o nosso neurônio. Exemplo desse tipo de receptor, nós temos no olho, para você, né? Que é precisamos dessa célula para receber informação, e também na orelha. Para vocês terem uma ideia, na orelha nós temos a cóclea da orelha interna,
que contém 16 mil receptores sensoriais. É bastante, né? Se vocês forem pensar, né? São uma quantidade bem grande. Então, também nós vamos dar um pouco mais de ênfase quando eu for falar para vocês da visão e da audição, não vou entrar com tanto detalhe agora. Dependendo do sentido, nós temos classificação de receptores diferentes. Por exemplo, no olfato e na gustação, nós temos quimiorreceptores, que vão ser estimulados pelo oxigênio, pelo pH, por isso que nós conseguimos saber se a comida é ácida ou não, por exemplo, e também pelas moléculas orgânicas, como a glicose, e por isso que nós conseguimos sentir o gosto doce, salgado, tá? Então, é por causa desses quimiorreceptores que são sensíveis a esse tipo de molécula. Na audição, nós vamos ter os mecanorreceptores, que vão ser estimulados pela pressão, vibração, gravidade acelerada e pelo som. A temperatura do ambiente ela vai estimular os termorreceptores e isso faz com que nós consigamos observar se está quente ou frio. Já quando nós falamos de visão, nós estimulamos um receptor chamado os receptores, né, porque são vários fotorreceptores. Esses fotorreceptores, eles recebem estímulos luminosos e também de fótons de luz. Tá, professora, eu entendi que cada receptor do nosso corpo, dependendo do sentido, ele é diferente, né? Acho que consegui passar isso para vocês. Mas como que esses receptores transformam esse estímulo físico, como calor, luz, tato, em sinal elétrico para que seja enviado o estímulo para o cérebro? Então, nós já sabemos que para chegar o sinal no sistema nervoso central, nós precisamos de um impulso nervoso. Então, vamos ver como que isso acontece quando a gente está falando de sentidos. E como que nós transformamos, então, esse estímulo físico em um sinal elétrico? Através da transdução do sinal. Essa transdução pode acontecer por abertura de canais ou fechamento de canais ou também através do sistema de segundo mensageiro. Por exemplo, se nós falamos de abertura de canais, nós vamos ter a abertura de canais de sódio. Fechamento de canais, podemos ter o fechamento de canais de cátio. Quando nós abrimos os canais de sódio, o que acontece? Nós temos uma despolarização da membrana. Quando nós fechamos canais de cátio, o que acontece? Nós temos uma hiperpolarização do receptor. Tá? Então, depende muito. E isso vai mudar a membrana do nosso receptor. A partir do momento que nós mudamos a membrana desse receptor, ele apresenta um potencial de membrana diferente, ou hiperpolarizado, no caso de fechamentos de canais, ou despolarizado, no caso de abertura de canais de sódio. Nós podemos ter essas duas modificações. A partir do momento que essa membrana ela tem o seu potencial modificado, ela pode trabalhar de duas formas. Se nós temos aquele receptor acoplado, nós vamos ter aí um desencadeamento do impulso nervoso, né? Quando nós falamos ali de receptor complexo e receptor simples. Já quando nós falamos em células que recebem esse estímulo, a célula vai liberar o neurotransmissor que vai desencadear o impulso nervoso no neurônio. Tá, mas, professora, quando nós recebemos aí um estímulo de tato, por exemplo, esse estímulo é levado diretamente para o sistema nervoso central? Não. Nós vamos ter o estímulo na superfície da pele. Esse estímulo vai ser encaminhado para um neurônio
né, para o neurônio sensorial primário e então para o neurônio sensorial secundário. Alguns estímulos, dependendo do local, dependendo da superfície, por exemplo, se é nas costas ou se é no dedo, nós vamos ter uma superfície diferenciada. Por exemplo, nós temos regiões onde esse campo receptivo ele é bem grande, né? E nós conseguimos aí observar um estímulo, vários estímulos desencadeando só um estímulo no sistema nervoso central. E temos outras regiões, como por exemplo a ponta dos dedos, onde nós temos diversos campos receptores que vão desencadear em neurônios secundários ou neurônios de segunda ordem diferente. Isso faz que, por exemplo, quando eu recebo um estímulo de um compasso, que é o exemplo que está aqui, nas costas, por exemplo, né? O que acontece? Eu posso acabar sentindo somente um estímulo. Já se eu fizer o mesmo teste no dedo com o compasso até mais fechado ou mais próximo, né, as pontas mais próximas, nós conseguimos observar que o estímulo é diferenciado, ou seja, nós vamos conseguir perceber que estamos tendo o toque de duas pontas ao invés de uma, como ocorre aqui quando o campo receptivo ele é grande. No campo receptivo menor, as áreas são mais sensíveis e por isso nós conseguimos, por exemplo, fazer a leitura em braille, por causa desses campos receptivos serem menores. E como que a informação sensorial ela chega ao encéfalo? A grande maioria das informações sensoriais vão chegar através da medula espinal por via ascendente, ou seja, da periferia para o encéfalo via ascendente. Lembrando, se a informação vem do sistema nervoso central para a periferia, é via descendente. Então, pessoal, aqui é bem preliminar a informação que eu vou dar para vocês. Vocês vão ver quando nós formos falar de tato, que pode mudar um pouquinho esse negócio de neurônio primário e neurônio secundário. Mas o que normalmente acontece? Acontece na maioria das sensações. Nós vamos ter a entrada do neurônio primário até a nossa medula espinal e aqui ele vai fazer sinapse com o neurônio secundário que leva a informação para o encéfalo. Mas como eu falei para vocês, isso aqui é bem resumido. Quando nós formos falar de tato, vocês vão ver que dependendo do tipo de tato, esse nosso neurônio primário ele pode chegar até o bulbo e lá no bulbo fazer sinapse com o neurônio secundário. Então aqui é só para explicar para vocês como ocorre mais ou menos a integração da informação sensorial. Mas além da medula espinal, nós temos outra forma de enviar essas informações para o sistema nervoso central, para o encéfalo, que é através dos nervos cranianos. Então, as principais informações olfatórias, informações de gustação, o som, né, a audição, vão ser enviadas pelo sistema de nervos cranianos. Então, o que acontece? Aqui, dependendo do sentido, ele vai ter um caminho diferente no nosso sistema nervoso. Então, para vocês terem uma ideia, eu peguei aqui o olho como exemplo. O olho, a visão, ela vai mandar um sinal, né, através do neurônio para o mesencéfalo.
Depois, esse mesencéfalo envia um sinal para o tálamo. E o tálamo, então, ele vai processar essa informação e enviar a informação para o córtex visual. A maioria das informações passa pelo nosso tálamo, com exceção da via olfatória. Então, a via olfatória, ela é a mais preliminar das vias durante o desenvolvimento humano e ela não passa pelo tálamo. Então, ela, a partir do momento que nós sentimos o cheiro, nós observamos, o sinal é enviado para o nosso bulbo olfatório. Aqui no bulbo olfatório, nós vamos ter a observação e a tradução, né, desse sinal, que envia, então, um sinal para o córtex olfatório. Acredita-se que por essa via ser diferenciada, é que o nosso olfato está tão ligado a emoções e nós conseguimos lembrar. Então, pensem aí, por exemplo, no cheiro do pão de queijo assando. Vocês conseguem lembrar desse cheiro. Então, é um dos motivos. É claro que nós também conseguimos lembrar de alguns gostos, né? Mas o cheiro, ele é mais emotivo. Acredita-se que seja por isso, tá? Que esse cheiro seja emotivo. Ó, nós também vamos ter aqui, né, o equilíbrio, como eu falei para vocês, que vai chegar aqui pelo nosso tronco encefálico e vai ser enviado para o tálamo e depois para o cerebelo. Também nós temos a audição, que vai ser mandada lá, primeiramente sempre, né, pessoal, para o tálamo. Vai ser enviada aqui para o córtex auditivo e nós também temos os sentidos somáticos, né, que entram pela nossa medula espinal e vai passar também pelo tálamo e ser enviado para o córtex somatosensorial primário. Nós vamos falar bastante sobre isso na próxima aula, eu vou dar bastante ênfase a essa parte somatosensorial nossa, não se preocupem quanto a isso. Vocês já pararam para pensar como que o nosso organismo sabe qual é o estímulo que está acontecendo? Como que ele sabe se é dor? Como que ele sabe se é prurido, se é coceira? Porque ele tem receptores específicos. Além disso, dependendo da sensação, nós vamos ter o estímulo em regiões diferentes do nosso encéfalo. E para finalizar a aula, eu quero saber, você prestou atenção na aula inteira? Conseguiu pegar todos os detalhes dessa aula? Ou teve uma hora que você começou a devagar, esqueceu que a aula estava acontecendo? O que acontece? Nós conseguimos, e nós treinamos o nosso cérebro para isso, e ele tem uma modulação inibitória. Quando nós paramos de responder a um estímulo, de perceber esse estímulo. Então, pode ser que aí você está sentado, aí já cansou da aula, teve um dia cansativo, está pensando sobre outra coisa, e você teve uma hora que você desligou a parte de prestar atenção na aula. Do mesmo jeito que você pode estar aí assistindo a aula extremamente compenetrado e não percebeu as coisas na sua volta, não percebeu o passarinho cantando, o carro passando na rua, ou até mesmo um vizinho batendo palma aí na frente da casa de vocês. Por que que isso acontece? Porque você diminuiu a percepção do entorno para dar atenção e enfoque para a aula. E é com isso que eu termino a aula de hoje. Tenham uma boa semana e até a próxima aula.